para que um cidadão hoje possa portar uma arma, exige à Polícia Federal uma série de documentos e exames que praticamente inviabilizaram qualquer cidadão hoje, afora os que por ofício ou pelo porte funcional fazem uso de arma. O cidadão comum hoje, se pegarem os levantamentos da Polícia Federal hoje, pouquíssimos podem portar arma. O que eu quero dizer é que não se resolve o problema da criminalidade com decreto. Nós já temos visto que, agora há pouco, como mencionaram, foi apreendida hoje pela diligente Polícia do ENARC, foi apreendida numa quadrilha da capital, uma arma capaz de derrubar helicóptero, uma arma que a procedência era do Exército, ou seja, é uma arma que eu, como cidadão de bem, não consta no meu mapa de armas. A arma ilegal... Uma bazuca, né? Uma bazuca é uma arma capaz de derrubar helicóptero, um lança-rojão. Quer dizer, como é que isto chegou na mão dos delinquentes? Como que isto chegou? Nós temos que entender que com uma fronteira de 23 mil quilômetros de distância, fazemos fronteira com 10 países, para nós, a proibição de uso de arma de fogo, com a proibição de venda de munição de arma, só vai tolir o direito à autodefesa do cidadão de bem. Porque quem usa arma como um instrumento para delinquir, este jamais será afetado. Então é preciso que a gente entenda que o que mata não é a arma, mas sim aquele que está atrás da arma. Dados interessantes, os Estados Unidos têm hoje cerca de 250 milhões de armas na mão da população. 250 milhões de armas. Nós estamos aqui discutindo, no Brasil, entre 7 e 8 milhões de armas na mão ilegais. Estou falando de armas ilegais. 7 milhões de armas. 7 milhões de armas. Em todo o Brasil. 8 milhões de armas ilegais em todo o Brasil. Quanto pode ter no Rio Grande do Sul, tem ideia? Não se tem ideia, não se tem um levantamento. Mas todos os dias, hoje aprenderam ou ontem, se não me falha a memória, uma 9 milímetros, uma arma de uso exclusivo das Forças Armadas, com uma criança. Com uma criança. Isto que arma é esta? É uma arma que não obedece fronteiras. Não tem fronteira para esta arma. Era uma arma israelense 9 milímetros das Forças Armadas, que só pode ser usada pelas Forças Armadas. Então, o que eu quero neste primeiro introito, é dizer que essa nova discussão, que é casuística, é muito interessante o debate, mas é extremamente casuística. Eu vou me filiar aos 63, quase 64% da população brasileira que já no referendo de 2005 disseram não à proibição de venda. Por quê? Porque se sentem inseguras. E aqui no Rio Grande do Sul foi um dos maiores índices. Foi o maior índice. 86,83 disse não. Antes de ouvir o Dr. Marcos Rolim ver o que colheu pelas ruas de Porto Alegre, o repórter André Azeredo sobre o assunto. De janeiro reacenderam o debate sobre o desarmamento no Brasil. O presidente do Senado, José Sarney, propôs um plebiscito para que a população brasileira volte a discutir o assunto depois do referendo de 2005. E você, é a favor ou contra o desarmamento no Brasil? É o que o Conversas Cruzadas quer saber. E por isso, saímos às ruas para perguntar. Tem que ser desarmada a população. Por que o senhor acha isso? Porque o povo não tem aquele treinamento específico, né, para usar uma arma. E às vezes a arma se torna grande força para ter coragem. Por exemplo, a pessoa vai passar numa rua que diz, não passa ali, que aquela rua é escura, aquela ali é perigoso. Aí tô armado, então eu vou passar. De repente está traindo para ele um problema que poderia ter evitado, né? Contra. Por quê?
O Brasil tem muitas leis que não são cumpridas. É mais uma que ficar na gaveta. Não tem nada a ver. O que mata é o homem, não é a arma. O homem é que mata. Se eu sou mau, eu vou matar uma arma. Não tem arma. A arma é instrução do homem. Eu sou a favor, mas tem que ser para todos as pessoas, né? Não só para as pessoas de bem, mas sim para os bandidos também, né? Eu acho que é o único jeito de evitar essas tragédias, esses acontecimentos trágicos, né? Então, tirando o armamento da rua, evitando que entre pela fronteira ali, essa venda de arma fria aí, né? Eu acho que o único jeito é o desarmamento total. Eu sou contra. Por quê? Porque tem que desarmar o bandido, não a população, né? Tem que fechar a fronteira para as armas. Não adianta fazer em geral, como tudo no Brasil, e não ter fiscalização. Mais uma lei para ir para a gaveta. Eu sou favorável ao combate à venda de arma ilegal, né? A venda de arma legal, se ela for bem fiscalizada e controlada, como já é hoje, essa eu sou a favor. O cidadão tem direito também de se defender. Mas o que precisa ser combatido é o comércio ilegal de arma, né? Tem que dificultar um pouco mais o comércio legal, fazendo uma triagem mais severa das pessoas que querem adquirir armas. Mas se impedir o comércio legal, vai aumentar muito mais o comércio ilegal, né? Uma coisa não vai excluir a outra. Não vai excluir a outra. Só não vai deixar de comprar arma. Tranquilamente. Doutor Marcos Rolim, boa noite. Boa noite, Mazia. Boa noite a todos os debatedores, aqueles que assistem Conversas Cruzadas. Eu queria, inicialmente, dizer o seguinte. Eu sou contra que haja uma nova consulta à população. Não acho que seja oportuno, não acho que seja razoável que, alguns anos depois, agora seriam 6 anos após o referendo, se renove a consulta. Mesmo porque a proposta que foi apresentada naquele referendo foi uma proposta muito tímida. Ela tratava basicamente de um artigo do Estatuto do Desarmamento que proibia a comercialização de armas. Se o Congresso Nacional no Brasil não tem a coragem de propor e aprovar uma legislação de banimento das armas de mão, é preciso uma diferença importante entre armas longas e armas de mão. Revólver e pistola é uma coisa, são as verdadeiras armas de destruição em massa que existem no mundo. Matam mais do que todas as armas juntas, incluindo bombas, minas, etc, etc. Armas longas é outra discussão. Elas são armas que não podem ser portadas no espaço público sem serem vistas. Então, eu, por exemplo, seria muito simpático a ideia de autorizar o cidadão a ter uma arma longa na sua casa, aqueles que precisam para a sua segurança, que moram em locais ermos ou que têm qualquer tipo de dificuldade, e banir as armas de mão. Mas não é isso que está se propondo. Está se propondo simplesmente renovar aquele plebiscito, aquele referendo, no caso, agora na forma de plebiscito, sobre comercialização. Acho que isso é despropositado. E também porque nós passamos por um debate que, bom, eu não sei qual a opinião de todos, mas eu participei ativamente do debate em 2005, participei de muitos debates públicos em universidades e programas de televisão, de rádio, e o debate foi um debate de baixíssima qualidade, onde as evidências jamais presidiram o debate e onde se apelou o tempo inteiro para as emoções, especialmente para o medo, né? E o medo é um péssimo conselheiro, quer dizer, ele favorece que o preconceito acabe sendo vitorioso. Em 2005, Lazier, eu fiz uma pesquisa, como eu sabia que teria um referendo, durante praticamente um ano, e que já vinha do meu período de estudo fora no Brasil, na Inglaterra, em 2003, 2004. Eu tinha acumulado muito material sobre pesquisas no mundo inteiro e fiz um estudo de revisão. Na verdade, não é uma pesquisa, é um estudo de revisão sobre as pesquisas. Esse material é uma edição que foi esgotada em 2 meses e ele está disponível na internet. Então, as pessoas encontram o texto para download na minha página na internet, que é o estudo sobre o que dizem as pesquisas no mundo, aqueles que são favoráveis, que são contrários ao uso de armas, etc, etc. Ao final, Lazier, desse livro, o último parágrafo do livro, eu estava relendo hoje e fiquei assim, eu não me lembrava que eu tinha terminado o livro com esse parágrafo. Eu lembro o seguinte: todos os países do mundo que baniram as armas de fogo, ou que proibiram fortemente o acesso a elas, Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales, Japão, Austrália, Canadá, todos esses países começaram o debate de uma nova política de armas depois de massacres
com assassinatos múltiplos. Assim aconteceu com a Escócia no massacre de Dunblane, numa escola na Escócia. Assim aconteceu na tragédia de Port Arthur, na Austrália. Assim aconteceu no massacre de Montreal, etc, etc. E eu dizia isso e concluía com o seguinte parágrafo. Em cada um destes e de muitos outros locais, onde pessoas armadas e transtornadas transformaram seu ódio em assassinatos múltiplos, há hoje espaços para uma silenciosa reflexão e nos jardins próximos foram erguidos memoriais. Em se tratando de discutir a experiência internacional, não deixa de ser uma enorme vantagem que o Brasil possa definir sua política de armas antes que tenhamos de construir locais como aqueles. Isso está desatualizado no meu livro, né? Não dá mais. A gente já tem um massacre em escola. E, infelizmente, Lazier, eu espero que isso não aconteça de novo, mas eu sou obrigado, como pesquisador, a dizer isso, né? A experiência internacional mostra o seguinte: é muito provável que se repita no Brasil. É provável que nos próximos anos nós tenhamos outros casos parecidos, semelhantes a esse do Rio de Janeiro. Por quê? Não nos faltam pessoas perturbadas e nos sobram armas de fogo, especialmente armas de mão. Então é preciso enfrentar esse tema com muita seriedade, né? A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, na entrevista aparece muito isso, as pessoas falando. Armas de fogo não são elas que matam, quem mata são as pessoas que disparam as armas de fogo. Eu poderia dizer o seguinte, armas de fogo não morrem, quem morre são pessoas. Com isso eu não estou dizendo sobre nada, né? Eu preciso fazer uma discussão a respeito de letalidade. Se eu banisse as armas de fogo, vamos imaginar utopicamente um país que não existe armas de fogo, especialmente armas de mão. Isso vai acabar com a violência? Não, não vai acabar com a violência. Possivelmente vai aumentar os casos de lesões corporais. Mas eu vou fazer cair a letalidade, porque a arma de fogo é uma arma que tem uma letalidade imensa. Ela produz o efeito morte mesmo quando o atirador não o deseja. Ou alguém já ouviu falar de alguém morto por facada perdida? Não, mas bala perdida mata. O sujeito dá um tiro para cima e vai matar alguém a 2 km de distância. Então, a letalidade da arma de fogo ela é tamanha que ela mata mesmo quando o sujeito que está atrás não tem a intenção de matar. Tamanha a letalidade da arma. Então, as pesquisas internacionais, eu apenas quero assinalar isso inicialmente, demonstram o seguinte, como regra. Se nós temos uma disseminação de armas de fogo, se a facilidade de acesso às armas é grande, portanto, há uma grande densidade de armas em circulação, isso está diretamente correlacionado ao aumento da taxa de homicídios. Quanto mais armas, mais homicídios. Essa é a regra no mundo inteiro. Se nós diminuímos a proporção de armas, a densidade de armas, fazemos cair as taxas de homicídio. Aliás, essa é também a experiência brasileira. Vejam, senhores, que nós tivemos no Brasil durante 20 anos, foram 20 anos, uma taxa de homicídios crescente, média nacional, sempre crescendo, uma média de 5% a 6% ao ano de crescimento, o que é quase um escândalo, né? Dá nesses 50 mil homicídios por ano. A primeira queda que nós tivemos na taxa de homicídio do Brasil aconteceu em 2004. Não casualmente o ano de vigor do Estatuto do Desarmamento, não casualmente o ano da campanha que recolheu 500 mil de armas. Nós temos desde então, Lazier, é importante dizer isso, uma tendência de queda na taxa de homicídios no Brasil. Ela vem caindo pouquinho a cada ano, mas vem caindo, né? Precisamos avançar muito porque a situação continua em números que são escandalosos. Apenas uma observação. As pessoas dizem, mas se proibir as armas, os bandidos vão contrabandear as armas. Eu quero dizer o seguinte, todos os levantamentos disponíveis no Brasil sobre armas acauteladas pela polícia, eu tenho todos os dados aqui para quem quiser as referências, as pesquisas, os responsáveis, demonstram o seguinte, de cada 10 armas apreendidas com bandidos, 8 são fabricadas no Brasil. 2 são contrabandeadas, de cada 10 armas. Isso é comprovado? Comprovadamente, eu tenho os estudos aqui. De cada 10 armas? De cada 10 armas apreendidas em mãos de bandidos, 8 são de fabricação nacional. 2 vêm de fora. Mas mesmo então, o senhor refuta aquele argumento absolutamente. De que esse argumento não... bandido não compra em loja, bandido rouba armas de quem compra em loja. Ele não precisa ir na loja, ele vai na casa do tal cidadão de bem que comprou arma para se defender e leva um arsenal para casa. É assim que funciona normalmente. As armas, Lazier, elas têm uma vida útil de gerações. Um revólver pode durar 50 anos, 60 anos. De onde é que vieram essas armas? As pessoas dizem, mas será que os bandidos possuem uma fábrica de armas para eles? Vocês conhecem uma fábrica de armas para bandido? Todas as armas que estão nas mãos de bandido, um dia foram legais. Um dia foram fabricadas legalmente, vendidas legalmente, e depois ou desviadas, nós temos casos de desvio das Forças Armadas, das polícias, e casos de roubo e furto. Então não adianta, eu vou dar um número para vocês de roubos no Brasil. Nós tivemos no ano de 2013, o último número oficial do Sinarme, no Brasil, 26.908 armas furtadas ou roubadas, cujas vítimas registraram o furto e o roubo.
Isso Porque no Brasil. No Brasil. Quanto? Um ano. Repita. 26.908 armas furtadas ou roubadas. 27 mil, arredondado. 27 mil armas num ano, 2003. Mas, repito, isso aqui são vítimas que foram à polícia e registraram. Olha, minha arma foi roubada ou foi furtada. Agora, ele só faz isso se a arma dele estiver registrada. Porque se a arma dele não estava registrada, ele não vai na polícia. Então é muito maior, pode ser o dobro. Devemos ter no Brasil uma média de 50 mil armas furtadas ou roubadas por ano. Daqui a pouco o senhor volta a falar no outro bloco. Eu vou deixar uma pergunta pendente aí. O senhor acredita que o assaltante tenha receio de assaltar determinadas casas se ele acha que lá dentro tem alguém com arma? Uma pesquisa muito interessante nos Estados Unidos. O senhor vai começar o próximo bloco. Se houver nova consulta, o nosso telespectador votará a favor ou contra o desarmamento no Brasil? 3299-2361 votará a favor do desarmamento. 3299-2362 votará contra o desarmamento. Voltamos.